Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual momento você me ouve, não sei como você está neste momento, mas eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Uma mensagem que o Senhor me enviou e eu quero aqui compartilhar com os amados irmãos. Meus amados, eu creio que essa mensagem ela pode te aproximar cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. Se nós colocarmos em prática essa palavra, nós conseguiremos ser bênção na vida dos nossos irmãos. E assim também nos aproximarmos de Deus por meio da sua palavra. Palavra esta viva, palavra esta que nos alimenta, que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Mas antes de ler essa mensagem, meu amado irmão, eu quero fazer uma oração com você. Oremos neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Jesus. Neste momento, Pai amado, estaremos lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, refletindo sobre a Tua palavra, Deus amado. E que essa palavra possa ser bênção na vida deste irmão, Senhor Jesus, que me ouve neste momento. Que esta palavra alimente o espírito deste irmão que me ouve neste momento, Senhor Jesus. Pai amado, nos guarda, nos guia pelo Teu santo caminho, Senhor Jesus Cristo. Que a Tua graça, Senhor Jesus, possa estar sempre presente em nossa vida e nós a cada dia, Senhor Jesus Cristo, possamos estar cada vez mais próximos de Ti por meio da Tua palavra, Senhor. Deus amado, eu entrego em Tuas mãos este momento maravilhoso. Entrego em Tuas mãos também a vida deste irmão que me ouve neste momento. Te agradeço, Senhor Deus, por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Tiago capítulo 3. Se você não estiver com a Bíblia em mãos neste momento, talvez você está dirigindo, talvez está deitado, não sei como você está, mas se concentre na palavra do Senhor, preste atenção na palavra do Senhor, porque é uma palavra simples, muito objetiva e que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá falar com você. Meus amados, abram, quem está com a Bíblia em mãos, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 3, nós leremos do versículo 2 até o versículo 12. E a palavra do Senhor diz o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo.
contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A língua bendizemos ao Senhor, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Louvado seja o Senhor Jesus, meus amados irmãos. É uma palavra simples, mas muito objetiva. Meus amados irmãos, o Tiago que escreveu esta carta não é o Tiago apóstolo, mas o Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus. O apóstolo Tiago foi assassinado em Jerusalém por ordem do rei Agripa I. Tiago só se converteu, esse Tiago desta carta, ele só se converteu após a ressurreição de Jesus Cristo. Tiago foi um líder da igreja de Jerusalém. Inclusive foi ele quem presidiu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, conforme está escrito lá em Atos capítulo 15. A carta de Tiago é considerada o livro de Provérbios do Novo Testamento. É uma carta muito prática. É uma carta muito prática. Talvez seja a carta mais prática do Novo Testamento. E Tiago era um homem de oração, meus amados irmãos. Era um homem de oração. Tiago orava tanto, mas tanto, que dizem alguns historiadores dizem que Tiago era chamado o homem de joelhos de camelo. Isso porque ele orava tanto que os seus joelhos, ele orava ajoelhado, que os seus joelhos, a pele começou a engrossar. Por isso o apelidaram de o homem de joelhos de camelo. Meus amados irmãos, nesta perícope que acabamos de ler, percebe-se que Tiago nos traz o poder que a língua possui. E que nesta carta, meus irmãos, Tiago enfatiza, aqui nós conseguimos perceber que Tiago enfatiza que o cristianismo prático, ele perpassa pela nossa comunicação, ou seja, pelo uso da língua. Ele perpassa pela nossa comunicação, o cristianismo prático perpassa pela nossa comunicação. É um membro do nosso corpo tão pequeno, a língua, mas que pode e tem poder
de destruir a vida de alguém com palavras. Talvez neste momento, meu amado irmão, minha amada irmã, talvez você não lembre, ou talvez o Espírito Santo de Deus esteja te lembrando neste momento, que em algum momento da sua vida você usou palavras que magoou alguém, talvez um amigo seu, talvez magoou um filho seu com as palavras que você usou. Talvez você, filho, magoou seus pais com algumas palavras que você usou. Talvez seu colega de turma, seu colega de sala de aula, seu colega de trabalho ou seu próprio irmão. Meus amados, fato é que nós, muitas das vezes, utilizamos palavras inconscientemente, muitas das vezes, que magoam, que machucam, que queimam na vida de alguém como fogo. E Tiago nos relata isto, que a língua, ela é um fogo. Ele não compara, ele diz que a língua é um fogo. Lá no versículo 6, Tiago diz que a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Mas, meus amados irmãos, nós temos que tomar cuidado e filtrarmos aquilo que nós iremos falar. Nós teremos, meus amados irmãos, que a partir deste momento, a partir do momento que eu conheço a palavra do Senhor, que Jesus fala comigo, nós teremos que tomar muito cuidado com as palavras que nós usamos. Devemos filtrar as palavras que iremos falar. Antes de você falar, filtre. Passe as palavras por um filtro. Filtre se aquilo vai ser produtivo na vida de alguém. Se essa palavra que você vai falar com alguém, se vai magoar ela, se vai deixar ela triste. Pense bem antes de falar. Talvez é melhor você ficar calado do que você falar alguma coisa. E o que você falar deixar alguém triste. Matar alguém com palavras. E o matar que eu falo não é fisicamente, mas sim espiritualmente. Dependendo do que você falar com a pessoa, você pode afastar ela de Cristo, você pode afastar essa pessoa da igreja do Senhor Jesus. Tirar essa pessoa da presença do Senhor Jesus. Tome cuidado, meu amado irmão. É um membro tão pequeno, que faz parte do nosso corpo, mas é um membro poderoso. A língua é um membro poderosíssimo que nós temos que ter cuidado, de acordo com o que Tiago nos relata. Nós temos que tomar muito cuidado, meus amados irmãos, porque da mesma boca, com a mesma língua, eu não posso abençoar a vida de alguém e ao mesmo tempo eu amaldiçoar. Eu não posso ao mesmo tempo louvar o Senhor, glorificar o Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo eu estar prejudicando a vida de alguém. Eu não posso. Tem como da mesma fonte jorrar
água doce, água salgada. Tiago nos fala isso, meus amados irmãos, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Tiago 1,19 neste momento. Se você não tem a Bíblia aberta ou em mãos neste momento aí, preste atenção o que é que Tiago diz lá em capítulo 1, versículo 19. Tiago diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Meus amados, Tiago está dizendo aqui: ouve mais. Presta atenção, muitas das vezes tem muita gente que quer desabafar contigo, que quer conversar algo contigo, quer desabafar, tá precisando de apenas um ouvido para o ouvir. E muitas das vezes a gente quer falar demais. Muitas das vezes alguém quer somente desabafar e nós usamos às vezes palavras que podem magoar essa pessoa que está precisando simplesmente de um ouvido, de um abraço, de um aperto de mão. E às vezes a gente fala e acabamos falando besteira. Às vezes acabamos falando coisas que não edificam esse ser humano que está precisando apenas de um ouvido. Você quer falar, meu amado irmão, alguma coisa com alguém que está precisando de uma palavra? Fale de Cristo. Tenho certeza que você não vai errar. Fala de Jesus para ele, para ela. Fala de Cristo. Tenho certeza que você não vai errar se você falar de Jesus. Ora com esse irmão, com essa irmã que está precisando de ajuda. Mas toma cuidado. Toma cuidado com as palavras que você vai usar. Toma cuidado para não magoar. Toma cuidado para a sua língua não ser um fogo que queima. E o fogo arde, queima, fere. Toma cuidado, porque sua língua, ela pode abençoar a vida de alguém, como ela pode também ser maldição na vida de alguém. Pede sabedoria ao Senhor Jesus na hora que você for falar alguma coisa para alguém. Chama Jesus Cristo para te orientar naquele momento. Ouve aquele irmão, aquela irmã que está querendo conversar, que está querendo simplesmente só desabafar alguma angústia, alguma coisa que está passando. Chama o Espírito Santo de Deus para te orientar, para tomar conta da tua língua, para tomar conta da tua boca. Convida o Espírito Santo, que Deus vai te orientar. Jesus vai cuidar de tudo, meu amado irmão. Jesus vai cuidar de tudo. E aí eu gostaria que você, neste momento, abrisse sua Bíblia em mais uma passagem que está escrita em Tiago capítulo 1, versículo 26. Versículo 26. E diz assim: se alguém
se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Misericórdia, meu amado irmão. Misericórdia, minha irmã que me ouve neste dia. Meus amados, nós devemos refrear. Quando você refreia sua língua, você consegue domar seu corpo. Você consegue domar a sua boca. Que a sua boca seja um megafone, um grande megafone da palavra de Cristo, do Evangelho vivo. Que a sua boca seja um grande megafone para falar de Cristo. Para falar de Cristo. Refreie sua língua. Porque quando você refreia ela, você consegue domar o seu corpo. Você consegue refrear a língua? Eu gostaria, meu amado irmão, que você neste momento fizesse uma reflexão sobre o que eu vou te perguntar neste momento. Esta semana, até hoje, que é quinta-feira, 24/4/2025, neste momento, 12 horas e 8 minutos. Meu amado irmão, eu queria que você buscasse na sua mente, lá no seu inconsciente, essa semana. Você elogiou alguém? Você teve uma palavra de bênção na vida de alguém essa semana? Este mês de abril, você abençoou alguém com uma palavra? Você abençoou alguém com uma simples palavra? Meu amado irmão, minha amada irmã, nesta manhã, nesta tarde, meu amado irmão, eu gostaria que você, talvez você esteja almoçando neste momento, mas nesta tarde, procure alguém. Se você magoou alguém, procure essa pessoa. Se você disse alguma coisa com um irmão que magoou esse irmão, ou que você acha que não magoou, mas o Espírito Santo de Deus está tocando em você neste momento, o Espírito Santo de Deus está te falando, olha, aquela palavra que você usou pode ter machucado fulano. Procura essa pessoa, pede perdão a essa pessoa. E se você magoou alguém, procura essa pessoa, pede perdão a ela. Pede perdão. Não tem nada mais lindo do que nós pedirmos perdão. Quando nós pedimos perdão, meus amados irmãos, por uma falha nossa, por um erro nosso, meus amados irmãos, os céus se alegram. Os céus se alegram, meus amados irmãos. Não tem nada mais bonito do que nós pedirmos perdão, porque quando você pede perdão, meu amado irmão, minha amada irmã, você aquebranta aquele ego que está dentro de você. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar conta de ti. Deixa o Espírito Santo te guiar, meu amado irmão. Talvez o Espírito Santo de Deus está falando contigo neste momento. Está dizendo, olha, liga para fulano, procura aquela pessoa que você magoou, vai lá e pede perdão. Pede desculpas para ela. Porque um filho de Deus, meus amados irmãos, um filho de Jesus, quem vive o Evangelho de Cristo,
quem vive o Evangelho de Cristo, quem vive no cristianismo, meu amado, minha amada irmã, nós aprendemos com Jesus como devemos ser humildes. Humildade. Humildade, meus amados irmãos, não tem nada mais lindo do que a humildade. Quebranta esse ego que está querendo tomar conta de ti. Não deixa que ele seja mais forte do que a humildade de Cristo presente em tua vida. Não deixa, porque esse ego, ele faz parte do inimigo, ele faz parte dos caminhos de Satanás. Toma cuidado, meu amado irmão, com esse ego que quer te dominar. Toma cuidado. Se você magoou alguém, procura esta pessoa. Procura esta pessoa, porque você é filho de Jesus. Porque você vive o Evangelho de Cristo. Procura esta pessoa. Pede perdão. Pede perdão, meus amados. E a partir deste momento, passe a refrear a sua língua. Passe a dominar ela. Não deixe que ela te domine. Porque Tiago falou que os répteis, as aves, os animais do mar, no capítulo 7, no versículo 7, Tiago diz: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Eu quero que você pense naquela cobra mais venenosa que você conhece. Aquela cobra mais venenosa, a mais venenosa do mundo. Pense essa cobra. Agora eu quero que você pense e que você reflita. Meu amado irmão, a língua, ela é mais venenosa do que essa cobra que você pensou. Do que essa cobra que você conhece. A língua, ela é mais venenosa do que essa cobra. Aqui Tiago nos diz que ninguém consegue domar a língua. Mas Tiago diz que os animais, seja aves, répteis ou criaturas do mar, o ser humano ele consegue domar e tem sido domada pelo ser humano esses animais. Mas nenhum homem, ninguém consegue domar a língua. Mas, meus amados irmãos, eu te digo que se você vive o Evangelho de Cristo Jesus, você consegue domar essa língua. Você consegue domar o seu corpo por meio de Cristo Jesus. E você consegue controlar e refrear a sua língua. Seja tardio para falar. Seja tardio para se irar. E seja pronto, meu amado irmão, pronto para ouvir. Seja pronto para
o ouvir. Assim como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Seja tardio, meus amados, para falar. Tomem cuidado, porque a boca ela fala. Aquilo que o coração está cheio. A palavra do Senhor já nos diz que a boca fala o que o coração está cheio. Refreia a tua língua, meu amado, minha amada irmã. Refreia essa língua venenosa. Refreia ela. Esse mal incontrolável que diz Tiago. Refreia, porque ela é pequena, igual o leme de um navio, que de acordo com o piloto daquele navio, de acordo com a vontade desse marinheiro, esse navio, ele é direcionado, seja para a esquerda ou seja para a direita, por meio de um pequeno leme. Esse leme é quem faz com que o navio vá para a direita ou vá para a esquerda. Mas quem controla esse leme é aquele marinheiro, é aquele piloto do navio. É ele, meus amados irmãos, quem controla aquele navio. Assim também, quem controla sua língua é você mesmo. E se você estiver na presença de Deus, vivendo o Evangelho de Deus, vivendo a palavra de Cristo, meus amados irmãos, você vai, porque Cristo vai te ajudar a controlar a tua língua. Pede a Cristo, ora ao Senhor, Senhor Jesus, me ajuda a controlar a minha língua. Pede, que Jesus vai te ajudar a controlá-la. Pede o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode te dar forças. Somente Cristo pode nos ajudar a controlar essa língua. Refreia, refreia, refreia essa língua, para que você não louve ao Senhor, glorifique a Deus e ao mesmo tempo você esteja lá falando mal do colega, puxando o tapete do colega para se dar bem na vida, prejudicando a vida de alguém para se dar bem na vida. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque isso não é de Deus. Isso não é e não faz parte. E não faz parte daqueles que vivem em Cristo Jesus. Não faz parte. Não faz parte, meus amados irmãos. E eu gostaria que você prestasse atenção. Eu vou ler aqui mais um versículo que está escrito em Provérbios, capítulo 18. Versículo 2. Diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Ele fala, o tolo ele fala aquilo que vem na cabeça dele. Aquilo que vem ele fala. Será que isso já aconteceu com você? Será que já aconteceu em algum momento da sua vida? Isso já aconteceu contigo? De você falar aquilo, eu falo o que vem na minha cabeça, eu falo mesmo. Cuidado.
Toma cuidado, meu amado irmão. Você é filho de Jesus. Você é filho daquele que deu a vida por nós. Você é filho daquele que escreveu na cruz do Calvário: eu te amo, com o sangue carmesim, com o sangue da nova e eterna aliança, com o sangue do Novo Testamento, meu amado irmão. Ali, na cruz do Calvário, nós podemos olhar para ela e ver o amor de Cristo sobre nós. Você quer ver o amor de Cristo sobre a sua vida? Olhe para a cruz do Calvário. Olhe o que ele passou por mim e por você. Jesus te ama. Jesus te quer ao lado dele. Jesus quer que você, no dia que ele vir buscar a sua igreja, ele quer que você vá morar com ele no paraíso, no céu, ao seu lado, louvando a ele, glorificando a ele, aonde não haverá angústia, dor, sofrimento. Lá no céu, no paraíso, meus amados irmãos, é lá onde Jesus quer que você esteja. Então, meus amados irmãos, viva o Evangelho de Cristo. Não prejudique a vida de ninguém para você se sair bem. Não faça isso. Não faça isso. Certo dia, colega meu compartilhou comigo uma angústia porque alguém estava prejudicando ele. Tinha pessoas que estavam puxando o tapete desse irmão, desse colega. E aí ele compartilhou comigo e eu falei com ele, eu disse: olha, Jesus, ele escreve certinho, em linhas tortas. Descansa no Senhor. Fica tranquilo, porque o Senhor Jesus está cuidando de tudo e ele sempre cuidará de tudo. Fica tranquilo. Descansa no Senhor. E esse colega disse: ô Sebastião, eu estou tranquilo. Estou chateado, mas estou tranquilo. Ele falou isso comigo, ele compartilhou isso comigo. Eu disse: muito bom. Continua dessa forma. Fica tranquilo. Deus está cuidando de tudo. Deus sabe o melhor. Deus sabe o melhor. Meus amados irmãos, passado algumas semanas, aquilo que um determinado amigo dele estava prejudicando ele, aquilo que ele achava que estava sendo prejudicado por essa pessoa, por esse colega dele, tudo caiu. Tudo deu errado. Porque eu creio e eu conversei com ele, nós conversamos e nós percebemos que aquilo que estava acontecendo era porque o ser humano estava querendo atrapalhar os planos de Deus na vida desse irmão. Deus, meus amados, é Deus de justiça. Deus, ele é justo. Deus gosta das coisas dele justa. Tudo dele tem que ser conforme a vontade dele e não a minha vontade. Então,
foi por água abaixo aquilo que esses camaradas, essas pessoas estavam planejando puxar o tapete desse colega. A bênção era para esse colega que compartilhou isso comigo. Mas tinha pessoas que estavam querendo tirar essa bênção para colocar, para dar a outra pessoa. Não que o outro irmão ele não mereça. Ele merecia também. Mas primeiro, Jesus tinha planejado essa bênção para a vida de um outro filho dele. E aí tinha pessoas querendo interferir nos planos de Deus. Meus amados, que possamos aprender. Que possamos aprender que o único que cuida de nós, o único que é o nosso defensor, é o nosso juiz, é o nosso médico, é Cristo, meus amados irmãos. É Jesus Cristo, somente Ele é quem nos defende, é quem nos cura, é quem tem um milagre na sua vida. Somente Jesus, meus amados irmãos. Viva por Ele e para Ele, porque você veio a esta terra por Ele e para Ele. Então viva para Ele. Sirva o Jesus Cristo que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Viva a palavra dele em sua vida. Porque, meus amados irmãos, se tem uma coisa que Deus não gosta, que Deus abomina, está escrito. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 6. Está escrito em Provérbios, capítulo 6. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Em algumas Bíblias, que o Senhor detesta, mas há 6 coisas que o Senhor odeia. Nessa versão aqui está dizendo assim, 7 coisas que ele detesta. Mas em algumas versões fala e está escrito assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Talvez a sua versão esteja como esta que eu li agora. A Almeida Corrigida, ela traz esse texto. Ela traz essa versão. E aí ele começa a elencar. A primeira é: olhos altivos. O Senhor odeia olhos altivos. A outra, língua mentirosa. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. O Senhor odeia. Coração que traça planos perversos. O quarto. O Senhor odeia. Pés que se apressam para fazer o mal. A quinta. O Senhor odeia. A testemunha falsa que espalha mentiras. A sexta. O Senhor odeia. A testemunha falsa que espalha mentiras. Essa daí o Senhor odeia. E a 7ª que o Senhor abomina é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Meus amados, cuidado. Cuidado para você não estar gerando discórdia entre os seus irmãos, entre os filhos de Cristo Jesus, meus amados. Porque Deus abomina. É um pecado que Deus abomina, meus amados irmãos.
Cuidado, tomemos esse cuidado. Será que você já fez isso com alguém? Pede perdão. Pede perdão, meus amados. Pede perdão, porque Jesus te quer ao lado dele. Jesus te quer ao lado dele, meus amados. Não tem como, Tiago já falou aqui, está escrito, meus amados irmãos. Está escrito. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Você está na igreja, está louvando, glorificando o Senhor, dando glória ao Senhor Jesus, quando sai dos portões da igreja, lá fora, você está amaldiçoando a vida de um irmão, que é a semelhança de Deus. Misericórdia, meu amado, misericórdia, cuidado, cuidado, tomemos esse cuidado. E Tiago diz da mesma forma, Tiago diz, da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não tem como ser assim, meus amados. Como é que da mesma boca sai bênçãos e maldição? Cuidado. Tomem esse cuidado, meus amados. Nós temos que tomar esse cuidado. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não tem como. Ou sai água doce ou sai água amarga. Ou sai água doce ou sai água amarga. Mas não. Este mundo perverso que jaz no maligno não está nem aí para o que sai da sua boca. Mas quem vive o Evangelho, quem vive em Cristo, este sim se preocupa com o que sai da sua boca. Este sim se preocupa. Sabe por quê? Porque não tem como de uma figueira sair azeitonas. Uma figueira, ela não vai dar frutos que não seja figos. Uma videira, ela não vai dar outro fruto que não seja uva. Não tem como, meus amados, de uma figueira sair azeitonas e de uma videira sair figos. Não tem. E da mesma forma como Tiago diz, no último versículo, para fechar essa mensagem, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não tem como, meu amado. Não tem como. Tomemos cuidado que essa palavra, que essa mensagem, ela possa ser o verdadeiro alimento da sua alma, meu amado irmão, neste momento. Alimento do seu espírito. E que possamos nos fortalecer nessa mensagem de Cristo Jesus. Que possamos estar juntos a Jesus, vivendo o Evangelho, vivendo o cristianismo prático. E o cristianismo prático, ele perpassa pela nossa língua. Então, meus amados irmãos, cuide da sua língua. Filtre as palavras que você vai falar com alguém. Porque essa língua, ela é fogo, como diz Tiago. E um pequeno fogo, ele incendeia hectares e hectares de terra. A partir de uma simples bituca de cigarro, a partir de um simples fósforo. Esse fogo, pode queimar e destruir
hectares e hectares de terras, de árvores, de plantações. Assim sua língua pequena, um membro pequeno do seu corpo, pode incendiar a vida de alguém, pode queimar, pode produzir feridas na vida de alguém. Tomem cuidado, meus amados irmãos. Refreie sua língua. Seja tardio para falar, tardio para se irar, mas seja pronto para ouvir. Quer falar alguma coisa com alguém que está desabafando com você? Fale de Deus, fale de Jesus, fale daquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que derramou sangue carmesim por mim e por você na cruz do Calvário, aquele que escreveu "Eu te amo" na cruz do Calvário com seu sangue. Fale dele, fale de Jesus, e você não vai errar. Meus amados, aqui eu encerro essa mensagem. E neste momento quero fazer uma oração com você. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por ter falado comigo, por ter falado com teu filho Jesus que me ouve neste momento. Cuida do teu filho Jesus. Não sei o que ele está passando neste momento, mas abençoa a vida dele por ter ouvido esta palavra até este momento, Senhor Jesus Cristo. Derrama tuas bênçãos sobre a vida dele. Que o teu amor, que a tua paz, que a tua alegria, que a tua felicidade, que a tua humildade, Senhor Jesus Cristo, possa estar cada vez mais presente na vida do teu filho, na minha vida, Jesus, e que a tua graça, Senhor Jesus Cristo, possa estar sempre presente em nossa vida. Nos ajuda a tomar cuidado, Senhor Deus amado, como diz a tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, Pai amado. Nos ajuda, Jesus, a não sermos hipócritas, a não darmos ouvido para o ego, Senhor Jesus Cristo. Que possamos vivificarmos o Espírito Santo de Deus em nossa vida e mortificarmos a carne. Senhor Deus Pai, em tuas mãos eu entrego este momento abençoado e maravilhoso, e te agradeço por essa mensagem. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Fiquem com Deus e um forte abraço.